Bruna Frenner agora. O caso da família Furuyama. Do Marcos, da Cláudia e do Rafael, os 3 encontrados mortos dentro do apartamento. Quem é essa família? O que aconteceu ali? Como sempre o Balanço Geral faz, vamos tratar essa história com toda a responsabilidade que o momento exige. Mas todos estão se perguntando o que aconteceu ali, por quê e como. Bruna Frenner, um ótimo dia para você, seja muito bem-vinda ao nosso Balanço Geral. A polícia já tem essas respostas? O que houve ali dentro daquele apartamento, no 9º andar, que terminou numa tragédia tão grande, Bruna? Bom dia, Riva. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Já estamos aqui na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, então, para conversar com o delegado responsável por esse inquérito, né, por essa investigação, doutor Ivo Viana. Doutor, primeiro, então, né, de ontem para hoje, o doutor ontem já falou lá na cena, né, no local ali da situação, o que mudou alguma coisa, o que a polícia já tem a respeito desse caso, quais são as respostas, né, que a gente pode trazer hoje? Boa tarde. Boa tarde. Então, naquilo que é essencial para nós, que é entender a dinâmica do fato, dentro do imóvel, a gente não tem nenhuma novidade, porque a gente ainda depende de exames periciais, né, e que ainda não foram finalizados. Então, a gente precisa guardar isso, né, tanto os exames de necropsia, exames de material genético, exames em alguns objetos que foram apreendidos lá no local, né, para a gente poder entender melhor essa dinâmica e buscar algumas respostas que a gente ainda não tem, tá? A gente está buscando também imagens lá do condomínio, né, para checar algumas possibilidades, algumas das hipóteses, ou até mesmo para excluir, né. Estamos verificando ali os dados de acesso, de entrada e saída do condomínio, e nós vamos começar agora de tarde, né, fazer, né, as oitivas, tanto de eventuais familiares como de pessoas que, de alguma forma, tinham relação, né, com alguém da família. A primeira hipótese, né, que foi levantada é de que o Marcos, então, teria tirado a vida da esposa, do filho e depois a vida dele mesmo. Isso já se confirmou? Ainda precisa esperar esses laudos? Então, é uma das hipóteses, né, que a gente leva em consideração, mas a gente não tem como confirmar ainda porque, né, como eu falei, a gente precisa do resultado desses exames periciais, né? São algumas circunstâncias ali que precisam ser levadas em consideração, não só por nós, mas também pelos legistas, pelo perito que esteve lá no local ontem, né, para que a gente em conjunto consiga ali fazer tentar, né, chegar ao desenho ali do que pode ter acontecido dentro do imóvel. Como que os corpos estavam distribuídos dentro desse imóvel? Então eram 2 corpos, né, dentro de um cômodo, que aparentemente era o quarto principal, o quarto do casal, né, e um terceiro no quarto ao lado, né. O apartamento ele é composto por 3 quartos, né, além das outras dependências. Então, os 2 cômodos é que estavam, né, dispostos ali os 3 corpos que foram encontrados dentro do apartamento. Quais armas foram apreendidas? Armas brancas, né, doutor? Então, foram 2 armas brancas, né, uma faca de gume liso, tipo essas de cozinha, né, essa continha vestígios de sangue, né, e a gente também fez a apreensão de um punhal, né, uma arma um pouco menor, que estava ali também com alguns vestígios de sangue. Isso foi coletado pelo perito no local, né, então também vai ser submetido ao exame, né, de material genético para a gente saber ali de quem é o sangue que estava, ou de uma ou de mais pessoas, né, nessas armas. Doutor, eu sei que a polícia ainda não tem todas as respostas, como mesmo o doutor Ivo Viana colocou, a gente precisa guardar esses laudos, esses exames, a perícia em si. Só que, é claro, o ser humano, a gente busca resposta o tempo todo, foi uma tragédia, são 3 pessoas mortas, né, num bairro até nobre aqui da nossa capital, chamou a atenção de todo mundo. Essa família morava já aproximadamente há mais de 20 anos nesse local, são lá de São Paulo, mas já estavam aqui, uma família muito discreta, Rivaroli, eu conversava com alguns moradores ali que não quiseram gravar entrevista, mas uma família muito discreta, muito pacata, né? Vivia ali a vida deles. E surgiu aí a hipótese, né, dessa sentença judicial que o Marcos foi alvo. Eu sei que a polícia não tem essa confirmação ainda, mas essa seria então uma possível justificativa, talvez, para o que aconteceu dentro do apartamento, porque houve uma sentença, um cumprimento de uma decisão judicial, né, que a família perderia esse bem de R$650 mil. Isso está dentro aí da investigação de vocês? Não, sem dúvida, né? Talvez possa residir aí uma das motivações, né, do crime, né? A gente precisa confirmar isso, né? Mas existe essa informação, né? E isso a gente foi, inclusive,
pesquisado, né, na internet, a gente verificou que esse imóvel realmente foi levado a leilão, né? Então a gente vai agora tentar entender como que se deu esse processo, se era de conhecimento de toda a família, se todos sabiam, se era algo de algum deles, enfim, e verificar, né, se havia algum tipo de endividamento, alguma outra circunstância ali, né, que analisada em conjunto, talvez aí possa justificar, né, esse episódio, essa tragédia que aconteceu ontem. Brigas, discussão, ninguém ouviu nada? Não, as conversas preliminares que a gente teve lá, né, nada de, assim, de anormal, né, o que eles observaram, mas isso já no dia de ontem, eram os latidos do cachorro, mas nesse momento aí, né, os colegas de trabalho já haviam dado falta, né, então foi isso que talvez chamou um pouco mais a atenção e que levou, né, alguns moradores, os próprios colegas de trabalho a acionarem lá um chaveiro para fazer a abertura do apartamento. Mas antes disso, a gente não tem, assim, dados muito relevantes de que ali teria acontecido uma briga, que alguém teria presenciado, escutado gritos, essas coisas. Mas a gente vai precisar ouvir, porque ontem a gente conversou com um número, né, pequeno de moradores, né, a gente não conseguiu acesso, é um condomínio grande, né, 11 andares, com 4 apartamentos em cada andar, então várias pessoas vão ali. A gente vai tentar ver ali o que a gente consegue extrair ali, se alguém tem alguma informação. Doutora, eu recebi uma informação de que ontem a doutora, que ela é médica, né, ela não compareceu no trabalho na Araucária, que o motorista sempre buscava ela ali na casa dela e ontem estranharam que ela não apareceu no trabalho. A gente tem como precisar quantos dias essas pessoas estavam mortas? Ainda não. Então, a gente tem aí, né, um limite temporal, né? Mas não dá, mesmo com essa informação, para determinar em que momento ocorreu a morte dos 3, né? Isso, a gente fez uma aquisitação, né, para os legistas, para que eles possam, né, talvez dar ali pelo menos um horário aproximado, né? Então a gente vai aguardar o exame de necropsia, a gente vai analisar essas imagens para ver em que momento essas pessoas aparecem, né, nas imagens. Vamos verificar o controle de saída e acesso para também verificar, né, fazer essa análise conjunta para a gente poder estimar ali, né, um provável horário ali que o fato aconteceu. Só para a gente encerrar, doutor Ivo Viana, a gente sabe que é possível que não tenha uma responsabilidade criminal nesse fato, né? Porque até onde que vai o trabalho da DHPP nesse caso, visto que as 3 pessoas dentro do apartamento estão mortas, né? Até que momento que a polícia precisa atuar? Então, talvez uma das coisas que a gente precisa definir é se teve ou não o envolvimento de uma 4ª pessoa, né? Que aí, né, certamente a gente ia ter que... Não que a gente não vá aprofundar, mas aí teria, né, alguém para a gente ir atrás, digamos assim, né? Se não tiver, se essa possibilidade for excluída, que é uma das hipóteses, a situação vai residir ali no âmbito familiar, que eram os 3, né? Como os 3 estão mortos, isso não... O inquérito talvez lá na frente seja arquivado, mas isso, né, não é um impeditivo para nós, para esclarecer, né, de forma integral, completa, tudo o que aconteceu, porque a gente precisa dar uma resposta, né? O nosso trabalho aqui, além de investigação, é também dar uma resposta, especialmente para a família, né? A família certamente vai querer saber o que aconteceu lá. Então, a gente vai atuar da mesma forma como atuamos em todos os casos, vamos tentar esclarecer o máximo o que aconteceu ali. E aí, no final, né, vamos verificar ali se a situação foi pontual, se foi entre eles, né? A gente vai fazer os nossos encaminhamentos e submeter ali a apreciação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Muito obrigada, doutor Ivo Viana, pelas informações. É isso, Riva. Então, o trabalho da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa continua. Doutor Ivo ontem já atendeu a imprensa lá no local. Agora, você viu, né? Ainda não está descartada a possibilidade de uma outra pessoa envolvida nisso, mas... Até o momento, a polícia trabalha mesmo com essa dinâmica ali que a gente contou para vocês a respeito dessa família, né? Tudo muito triste, né, Riva? Muito triste, você não tenha dúvida disso, Bruna. Mas ontem, é claro que começam as pessoas a falar muita coisa. Principalmente porque a doutora Cláudia não apareceu para trabalhar, porque o filho não apareceu na faculdade, porque ele também, o Marcos, não apareceu nas empresas. Na sexta-feira chega, então, esse oficial de justiça dizendo, olha, vocês têm que sair da casa porque o imóvel foi a leilão. Agora, Bruna, se você tiver com o doutor Ivo Viana aí perto de você, pergunte para ele, por favor, porque começam a surgir lendas, né, nessas grandes histórias. Se ali ele viu algum ritual ou se realmente foi algo de explosão. De uma discussão, algo explosivo que termina com essa tragédia, Bruna?
Tá, eu vou perguntar aqui para ele então. Doutor, ele quer saber se teria sido algo pontual, pelo que eu entendi, né? Assim, a respeito dessa discussão. Ritual, ele perguntou. Se seria uma espécie de um ritual ali, ou se foi uma explosão que deu na família, né? Uma discussão. Eu vou até pedir, Rivaroli, para você repetir a pergunta, porque o doutor não ouviu, a gente precisa ter clareza do que você falou, por favor. É que ontem, doutor, começam a surgir, né? Como a Cláudia não apareceu no trabalho, o Marcos também não, o Rafael também não apareceu na faculdade, começam aquelas lendas a surgir. Ali dentro era uma cena de ritual. O senhor viu isso como se fosse um ritual mesmo feito por quem matou? Ou se foi aquela cena de explosão, de uma discussão, explode e acontecem as mortes? Doutor, o que o senhor viu ali como um grande investigador que é? Então, essa questão de ritual, né? Enfim, a gente não detectou ali no local nenhum elemento que possa configurar, né, esse tipo de situação. A gente, pelo menos nesse primeiro momento, não temos, né? Mas também não dá para se descartar, né? A segunda possibilidade aí que tu mencionou, né? Ela tá dentro de uma das hipóteses que a gente está trabalhando, né? São mais de uma hipótese, né? Mas também, né? Como a gente não tem, e isso eu já frisei, né? A gente ainda não tem o resultado de exames periciais, fica difícil agora de eu poder afirmar isso, né? Mas certamente é uma das hipóteses que a gente leva em consideração, né, diante de, enfim, de algum contexto ali que a gente obteve ontem. Tá certo. É isso, Riva, volto aí com você. Essa pergunta que eu fiz é para acabar com essas lendas e tornar as histórias, assim, algo fora do que é. O que é, foi. Gente, muito provavelmente houve uma discussão ali entre família e a tragédia aconteceu, né? As pessoas começaram a levantar por questões de rituais orientais lá do passado, de samurais, de araquiri, de um monte de coisa, de limpar a honra, começaram a falar. Mas a gente precisa trabalhar com fato, com dado e com verdade nesses casos. A verdade absoluta nunca se atinge. Se tenta uma aproximação da verdade dos fatos para se contar uma história, porque afinal de contas, os 3 acabaram morrendo. Não há mais testemunhas que estariam dentro dessa casa. Apesar da Bruna agora vir com a informação de que a polícia quer descartar 100% de certeza de uma 4ª pessoa dentro dessa residência. Por isso que se espera muita coisa. O passo agora, então, Bruna, é o compasso de espera da perícia. É isso? Essa imagem que você está vendo agora é ao vivo do Jefferson Vaz, exatamente ali da porta da janela do apartamento, do 9º andar, no Água Verde, onde tudo aconteceu. Uma imagem de agora, deste momento. As pessoas estão muito assustadas, Bruna, porque realmente é um caso que toma grande repercussão pela forma como ele acontece dentro da casa, né? Isso, Riva, isso. Vou até vir aqui mais pro cantinho para não atrapalhar aqui a outra equipe. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Enquanto essas respostas dessas perícias, da polícia científica não chegam, né? A polícia também fica um pouco aí no escuro, no sentido de entender exatamente o que aconteceu ali dentro. A região dos cortes, que daí você falou aí dessa questão do ritual, né? Tem também essa questão dessa sentença judicial que pesou muito, de acordo com os próprios moradores desse prédio, tá? Eu conversei de forma extraoficial, porque ninguém quis gravar a entrevista no momento, obviamente, né? Mas alguns moradores sabiam dessa questão ali dentro, né? Dessa questão que a família estava enfrentando. E também se ventilou a possibilidade da médica, da doutora, ainda não ter essa informação, né? E daí houve toda essa situação envolvendo essa família. Mas essa resposta da polícia científica, desses laudos, muito provavelmente vão trazer, vai elucidar de vez o caso aqui para a Polícia Civil, né? 3 corpos dentro de um apartamento, né? De um prédio, na Guilherme Pusley, que é uma rua que todo mundo passa, né? Muito movimentada ali. A gente estava ali, não parava de passar veículos, realmente numa região considerada nobre aqui de Curitiba, no Água Verde, e uma família que vivia ali há mais de 20 anos já dentro desse apartamento. Então a gente sabe que todo mundo, né, quem acompanha o programa, nas redes sociais, as pessoas começam a comentar, as pessoas querem respostas, e principalmente a família dessa família, né? A família que provavelmente está lá em São Paulo. A polícia vai ouvir essas outras pessoas, vai ouvir esses outros moradores para poder, então, juntar as peças de todo esse quebra-cabeça. Riva. É isso, né? É um grande de um quebra-cabeça, gente. Aí pode ter tudo que termina em tragédia. Pode ter passionalidade, que tem, porque é dentro de uma família. Pode ter a questão das dívidas. Todos os motivos porque se mata alguém tirando vingança estão dentro dessa história.
Então fica muito difícil da polícia investigar e tem que ser feito tudo com muita calma, com muita responsabilidade e tranquilidade. Área nobre da cidade, aí, ó, ali do lado tem aquele grande shopping que é parte na 7 de setembro, parte na Guilherme Pugsley, que todo mundo conhece. É um dos pontos nobres mais antigos da cidade. E aí é claro que se destaca, que chama muito mais atenção quando você fala de pai, mãe e filho, os 3 mortos no mesmo lugar, dentro de um prédio numa área nobre, é óbvio que vai trazer todo tipo de situação. O que a gente precisa é ter diligência, cuidado e atenção, porque é uma tragédia dentro de uma família. Aliás, uma das maiores que Curitiba já registrou.